Oi pessoal, eu sou a Thay do Ateliê Solertia e nesse vídeo vou ensinar vocês a reproduzir esse padrão aqui, que é um ponto conhecido como ponto aranha, porque supostamente aqui no centro é para ser uma aranha com as patinhas dela, mas eu acho que parece mais um padrão de flor, né? Então, vou mostrar para vocês como fazer esse padrão. Eu já tinha ensinado como fazer ele, mas eu tinha ensinado a fazer ele abrindo na diagonal. Então, aí vocês podiam fazer bandana, chale. E agora eu fiz uma outra versão dele para a gente construir ele assim, pedaços quadrados ou retangulares, para que vocês possam fazer outros tipos de peça que não sejam com peças triangulares, né? Existem muitas formas de fazer esse padrão, esse desenho aqui, né? Muitas variações. Então, se eu só pegasse aquele padrão que eu ensinei lá na versão triangular e aplicasse na retangular, eu não tava ficando com um padrão de desenho que eu tava achando satisfatório. Vocês percebem a diferença? É a quantidade de pontos no padrão. Essa peça aqui não foi blocada. É só uma diferença de quantidade de pontos mesmo que eu apliquei para fazer esse desenho. Então eu precisei ir fazendo várias amostras, ajustando até conseguir chegar nesse resultado aqui. Mas eu quero deixar bem claro e reforçar que não fui eu que desenvolvi esse desenho aqui, né? Já existe há muito tempo. Inclusive é considerado um padrão vintage de crochê. Mas eu desenvolvi ele para ser feito aqui, ó, desse jeito, com esse fio, para ficar assim desse jeitinho, porque eu tive que ir ajustando a quantidade de pontos até chegar nesse resultado. Então aqui tem só uma reprodução do padrão que eu já tinha aplicado, e aí aqui ele adaptado para ser desenvolvido nesse formato e ter um resultado do desenho bem definido, mesmo sem a gente precisar blocar ele. Coloquei o fundo preto, porque como eu vou trabalhar com um fio claro, é importante que tenha esse contraste bem forte para facilitar a visualização de vocês. E eu já preciso avisar que esse é um padrão difícil. Não é difícil de fazer, a gente faz ele com pontos básicos, mas se não estiver prestando atenção no que está fazendo e na construção do desenho que está se formando aqui, é muito, muito fácil errar, porque a gente tem barreiras de variação que são repetidas ao longo do padrão. Então precisa estar atento, porque senão o desenho não se forma corretamente. E da outra vez que eu ensinei essa receita, muita gente teve muita dificuldade. Então precisa estar realmente muito atento, é um padrão que, se você estiver atento, é fácil de entender e criar a reprodução da lógica dele. Agora, não é um padrão que dá pra gente fazer assim, assistindo outras coisas, por exemplo, porque realmente precisa prestar muito atenção. Dito isso, então, agora vamos às instruções, vou mostrar para vocês qual é esse fio lindo aqui que eu tô trabalhando. Eu recebi lá da Supremo uma caixa com vários fios deles para eu testar. Provavelmente, quando esse vídeo estiver no ar aqui no YouTube, lá no Instagram já vai ter o vídeo onde eu mostro todos os fios que eu recebi nessa caixa. Então, se vocês ficarem curiosos para ver esse conteúdo, vai estar por lá. E eu escolhi para fazer essa trama aqui o fio Nilo, porque ele tem na composição 30% de linho. E aí, a espessura dele também que tem um Tex 470, eu achei que ia ser bem boa para fazer esse tipo de trama aqui rendada, né? Que precisa geralmente ser um fio mais leve, né? E aqui a gente tem o linho como uma fibra nobre para compor junto com o poliéster. Passando pelas informações aqui do fio com vocês, a gente tem o Tex que eu já havia dito de 470, 212 metros nesse rolo aqui. E as recomendações de agulha de crochê é 2,5 e tricô 4 milímetros. Eu já vou adiantar para vocês que eu estou usando aqui uma agulha de 2 milímetros, porque a tensão do meu ponto é solta. Então, eu estou usando uma agulha ligeiramente menor do que a menor agulha sugerida na embalagem para fazer essa trama. Vou mostrar um pouco o fio aqui também para vocês verem fora do plástico, que aí dá para ter uma noção melhor da textura.
É um fio bem bonito, essa quantidade de linho que tem deixa um aspecto bem elegante pro fio. E eu acredito que ele vai funcionar super bem para peças assim, leves, de verão, mais vazadas, como o exemplo dessa trama aqui, que eu fiz justamente para testar ele. Com todos os recados já dados, a gente vai começar essa trama fazendo um nó corrediço. E ela é múltipla de 17 pontos mais 2. É essa quantidade que parece enorme comparada a outros padrões, que a gente precisa dessa quantidade de pontos para fazer aqui, ó, uma florzinha inteira. Estão vendo? A gente começa tecendo metade das flores, lá em cima termina na metade que parou aqui embaixo. Então, aí, aqui nessa amostra, como é 17 mais 2, eu vou colocar 34 mais 2 pontos, para poder fazer aqui a primeira florzinha, a segunda florzinha, e aí a gente volta trabalhando o padrão. Então, vai encaixar sempre aqui, ó, 2, 3, 2, 3. Sendo que essas duas são sempre inteiras, porque é equivalente à quantidade de pontos que a gente começou aqui embaixo, e as que vão intercaladas param na metade dos dois lados. Vou fazer então 34 correntinhas mais duas. Trinta e quatro, agora duas para concluir a base de correntinhas. Na carreira 1, eu vou começar pulando essas duas correntinhas que a gente fez no fim, trabalhando na terceira. Vou fazer aqui, nessa terceira correntinha, um ponto alto. E no ponto seguinte, na correntinha seguinte também, mais um ponto alto. Então, a gente pulou duas correntinhas e fez dois pontos altos, um em cada correntinha aqui. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. Vou pular 4 correntinhas. E aí, a partir da quinta correntinha aqui, ó, pulei 4. Na quinta, eu vou começar a fazer 5 pontos baixos em sequência. Então, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aí eu vou outra vez fazer 5 correntinhas. Aqui na minha base, eu vou pular 4 correntinhas de volta. E a partir da quinta, agora eu vou fazer 3 pontos altos em sequência. Primeiro ponto alto feito. Na próxima correntinha, mais um. E na próxima, terceiro e último ponto alto. Ficou assim. E agora a gente vai repetir o início. Essas duas correntinhas que a gente pulou aqui de virada, elas fizeram as vezes do primeiro ponto alto aqui. Então, a gente ficou como se fosse com 3 pontos altos e 5 correntinhas. 5 pontos baixos, 5 correntinhas. 3 pontos altos, então agora repete. 5 correntinhas, 5 pontos baixos e 5 correntinhas. Vamos lá, agora. 1, 2, 3, 4,
5 correntinhas. Aqui na base, vou pular 4. 1, 2, 3, 4. A partir da quinta, vou fazer 5 pontos baixos em sequência. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. E a gente termina pulando mais 4 correntinhas na base. Vai sobrar 3, que é exatamente a quantidade de pontos altos que a gente precisa fazer. 3 pontos altos em sequência fecham essa primeira carreira. No fim da primeira carreira, a gente vira aqui o trabalho, e aí eu vou fazer 4 correntinhas. E em seguida, aqui, ó, em cima dessas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer mais 5 correntinhas. E agora aqui no meio desses pontos baixos que a gente fez na carreira anterior, são 5. No meio deles, a gente vai fazer 3. Então, pula o primeiro ponto baixo, que tá aqui, ó, o topo dele. Estão vendo? Pula esse, no segundo, a partir do segundo, faz 3 pontos baixos, que a gente tá fechando essa florzinha aqui, ó. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, vou fazer o segundo, o terceiro, e aí vai sobrar aqui no fim um último ponto baixo também, que a gente vai pular, que a gente vai seguir direto com 5 correntinhas. E aí, para o desenho da flor desse lado ficar igual ao desenho do primeiro lado, a gente tem que colocar 3 pontos altos aqui em cima dessas correntinhas. Três pontos altos. Aí arruma eles ali no fim das correntinhas. E aí a gente já tem aqui essa primeira flor com um desenho simétrico. Vamos dar sequência. Aqui a gente faz uma correntinha e a gente chega na repetição, porque aqui a gente tem outra flor, certo? Então, seguindo a lógica, depois dessa uma correntinha, aqui em cima dessas correntinhas, eu faço 3 pontos altos. Depois dos pontos altos vem o quê? 5 correntinhas, 3 pontos baixos. Então, a gente repete: 5 correntinhas. E aí, pula aqui o primeiro ponto baixo da carreira anterior, a partir do segundo, faço 3 pontos baixos. Pulo aqui o último ponto baixo também e faço mais 5 correntinhas.
No último espaço de correntinhas, vou fazer mais 3 pontos altos. E para ficar igual aqui no início, a gente tem que fazer uma correntinha e no topo dessa segunda correntinha aqui, ó, na lateral do trabalho, aquela que a gente fez para virar, colocar um último ponto alto. Então, dei a laçada, venho aqui, ó, na correntinha, vou pegar as duas alcinhas dela e coloco um último ponto alto. Fim da segunda carreira, tá assim. Viro o trabalho e começo a terceira carreira fazendo 6 correntinhas. Agora, aqui nesse espaço das 5 correntinhas da carreira anterior, eu vou fazer 3 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora, aqui no ponto do centro desses 3 pontos baixos da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Então, pula o primeiro ponto baixo da carreira anterior, no segundo, que é o do meio, faz um ponto alto. E aí a gente vai pular esse último ponto baixo da carreira anterior também. Então, pulou antes, pulou depois, no centro, o ponto alto. Faço 3 correntinhas outra vez, porque a gente tem que espelhar o que foi feito aqui nesse primeiro lado da flor. Então, eu fiz 3 pontos altos e 3 correntinhas. Para espelhar, eu vou fazer 3 correntinhas e aqui nesse espaço de correntinhas, 3 pontos altos. A primeira parte ficou assim. Para continuar, eu vou fazer 3 correntinhas. E aqui, ó, nesse espacinho de uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas. E agora, repete aqui o padrão da flor que a gente fez lá no início. Então, em cima dessas correntinhas, a gente tem 3 pontos altos. Depois, a gente tem 3 correntinhas. E aí, aqui no ponto baixo do centro, a gente tem um ponto alto. Então, pula o primeiro ponto baixo, no do meio faz um ponto alto e pula o último ponto baixo. E aí, repete. 3 correntinhas. E em cima dessas correntinhas aqui, 3 pontos altos. Para finalizar essa carreira, eu vou fazer 3 correntinhas. E aqui eu vou pular uma correntinha dessas 4 que a gente tinha feito,
pulo a primeira e na segunda vou fechar essa carreira com um ponto alto. O fim da terceira carreira ficou assim, e aí eu quero que vocês reparem o seguinte, deixa eu colocar aqui. A gente iniciou esse padrão aqui a partir do centro de cada uma das flores. A carreira que tem 5 pontos baixos. E aí, então, essas duas flores iniciais, a gente está fechando elas. A partir daqui, ó, a gente já está abrindo uma nova aqui no centro, que é essa daqui, ó. E essas pela metade nas duas laterais. Então, ao mesmo tempo que a gente está fechando essas aqui, a gente está abrindo a próxima carreira de flores. E aí depois a gente vai ficar numa repetição cíclica, sempre das mesmas carreiras, do mesmo padrão, e ela vai se repetindo, sendo construída dessa forma aqui. É importante vocês observarem que a gente sempre tem o mesmo desenho das flores, então não importa quantas vocês estejam fazendo, se vocês observarem aqui o desenho, fica fácil de saber em qual carreira você está e qual é a parte do padrão que você tem que construir. Viro o meu trabalho, eu vou fazer uma correntinha para ter espaço para essa virada. E vou começar logo aqui, ó, em cima desse ponto alto. Então, no primeiro ponto, pulo a correntinha que fiz para virar. E aqui, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, nesse espaço de correntinhas que eu tenho logo na sequência, eu vou fazer um ponto baixo também. Então, a gente está começando a carreira 4 com 2 pontos baixos. Um aqui em cima do último ponto alto que foi feito na carreira anterior e um no espaço de correntinhas da sequência. Depois deles, faço 3 correntinhas. E aí, agora nesse próximo espaço de correntinhas, esse primeiro a gente já trabalhou aqui com o ponto baixo. Nesse próximo, eu vou fazer 3 pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha e no próximo espaço de correntinhas, mais 3 pontos altos. Então, com isso, a gente acabou de fechar, fazer a última pétala aqui em cima dessa primeira florzinha. E aqui a gente seguiu abrindo a próxima. A gente fez com esses pontos baixos o início do próximo miolo dessa florzinha aqui. E aí a gente vai seguir repetindo esse padrão aqui nessa etapa. Então, depois desses 3 pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aí, aqui onde a gente tem o ponto alto no centro, a gente vai fazer nesse espaço de correntinha um ponto baixo. Aqui no ponto alto, mais um ponto baixo. E no próximo espaço de correntinhas, terceiro e último ponto baixo. Então, ficou aqui, ó, 3 pontos baixos, um no primeiro espaço de correntinha, um no ponto alto, um no segundo espaço de correntinha. E aqui a gente tá abrindo o miolo dessa flor.
Vou fazer outra vez mais 3 correntinhas e pulo lá para o próximo espaço de correntinhas da carreira anterior. Aqui, a gente tem que repetir o que a gente fez nessa primeira parte. Então, são 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos para fechar essa florzinha aqui. 3 pontos altos no primeiro espaço de correntinhas. Uma correntinha e no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Fechou as duas florzinhas, agora a gente precisa finalizar a carreira da mesma forma que iniciou, que é a metade aqui da florzinha. Então, eu vou fazer 3 correntinhas. E aí, aqui, nessas 6 correntinhas que a gente tinha feito, eu vou pular 2, uma, 2, e na terceira e na quarta eu vou fazer pontos baixos. Então, aqui na quarta também. A gente está terminando agora a carreira 4 assim. Vou virar o meu trabalho, vou fazer uma correntinha. Eu vou começar aqui fazendo 3 pontos baixos em sequência. O primeiro vem em cima do primeiro ponto baixo da carreira anterior. Então, a gente pula aqui, ó, só a correntinha que fez para virada e já no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. No segundo ponto, vou fazer um ponto baixo também. E aqui em cima dessas correntinhas, também faço um ponto baixo. Na sequência, faço 5 correntinhas. E lá no próximo espaço de correntinha, que é aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer mais 5 correntinhas. E agora eu venho aqui, ó, no miolo da próxima flor. Então, a gente fez essa daqui fechando aqui, venho até o miolo da próxima e vou fazer nesse primeiro espaço de correntinhas aqui, um ponto baixo. São 5 pontos baixos em seguida, tá? Então, o primeiro vem no primeiro espaço de correntinha, depois a gente faz 3, um em cima de cada ponto baixo aqui, ó, da carreira anterior. 1, 2, 3. Então, agora eu já tenho 4 pontos baixos. E para fechar 5, nesse último espaço de correntinhas, eu vou colocar o meu último. E aí, repete outra vez. 5 correntinhas para espelhar esse primeiro lado aqui que a gente fez. Para fechar, aqui nesse espaço de correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos, porque nesse espaço aqui, a gente já trabalhou com um ponto baixo. Então, fiz as 5 correntinhas, venho aqui e faço 3 pontos altos. Agora, a gente precisa espelhar o início do trabalho para concluir essa carreira aqui. Então, eu vou fazer 5 correntinhas.
Aqui, nesse último espaço de correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. E depois um ponto baixo em cima de cada um desses 2 pontos baixos da carreira anterior, totalizando 3 pontos baixos. 1, 2. Viro o meu trabalho e, para começar a carreira 6, eu vou fazer uma correntinha. E aqui era o centro do miolo da flor. A gente começou com 2, aqui foi 3, e agora para fechar, a gente vai fazer 2 outra vez. Então, eu pulo aqui a correntinha que eu fiz para virar, e nesse ponto, começo fazendo meu primeiro ponto baixo, e no ponto seguinte a ele, faço aqui o segundo ponto baixo. Vou pular esse último ponto baixo, faço 5 correntinhas. E aqui, em cima desse espaço de correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha, e aí venho aqui, ó, para o próximo espaço de correntinhas, onde eu vou repetir 3 pontos altos. Depois deles, faço 5 correntinhas. E aqui a gente está fechando o miolo da flor. Então, igual a gente tinha feito lá embaixo, a gente vai pular o primeiro ponto baixo que tem aqui da carreira anterior, e a partir do segundo, vai fazer 3 pontos baixos em sequência. Pula o último ponto baixo, porque na carreira anterior, aqui no meio, a gente tinha 5. Então, a gente pulou o primeiro, fez 3 pontos baixos, pula o último e faz 5 correntinhas outra vez. E aí, como a gente ainda não trabalhou aqui nesse próximo espaço de correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos altos. Ficou assim, e agora a gente vai repetir o padrão que tinha feito aqui. Porque a gente tem mais uma florzinha aqui no fim. Então, eu faço uma correntinha. No próximo espaço de correntinhas, 3 pontos altos. Cinco correntinhas. E aí, aqui no fim, eu vou pular o primeiro ponto baixo que a gente tem e vou fazer 2 pontos baixos nos últimos 2 pontos que a gente tem na carreira. Um e o outro aqui onde eu marquei. 2. A sexta carreira acabou assim. A gente já começou aqui, ó, a fechar o miolo da flor e as pétalas dela em cima também. Para continuar, viro o meu trabalho e na carreira 7 eu vou começar fazendo 6 correntinhas. Aqui, nesse primeiro espaço de correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos.
Agora, em seguida, faço 3 correntinhas. E aqui, ó, nesse espacinho, eu vou fazer um ponto alto, porque aqui a gente já vai começar a abrir a próxima flor. Então, ó, aqui tem o desenho de uma acabando e aqui outra vai começar. Outra vez 3 correntinhas. E no próximo espaço que eu tenho aqui, ó, de correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, mais 3 correntinhas. E aí aqui, ó, no ponto baixo do centro do miolo, a gente vai fazer um ponto alto. Então, pula o topo do primeiro ponto baixo, aqui no segundo faz um ponto alto. E aí vai pular o último ponto aqui também. Vou seguir fazendo mais 3 correntinhas. E nesse próximo espaço de correntinhas que eu tenho aqui, ó, coloco 3 pontos altos. Estica o seu trabalho, observe o seu padrão, como que tá ficando, em qual parte do desenho da flor a gente tá agora, olha só. A gente tá quase fechando aqui com a última pétala. E a construção do desenho é igual a gente fez aqui embaixo, e embora tenha um pouco de variação por ser a continuação do padrão. Então, aqui vou agora repetir o que eu tinha feito aqui, ó, nessa parte. 3 correntinhas. Nesse espaço de correntinha aqui no meio, um ponto alto. E mais 3 correntinhas. No próximo espaço de correntinhas da carreira anterior, a gente faz 3 pontos altos. Depois deles, mais 3 correntinhas. E vai concluir com um ponto alto aqui, ó, no último ponto da carreira, que é o primeiro ponto baixo da carreira anterior. Viro o meu trabalho. E a carreira 8 começo fazendo 4 correntinhas. E aqui já nesse primeiro espaço de correntinhas eu vou fazer 3 pontos altos. Continuo com 3 correntinhas. E aí aqui, ó, nesse próximo espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto, que tá ali no meio sozinho, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo espaço de correntinhas, um ponto baixo. Então, foram 3 pontos baixos. Um antes do ponto alto nas correntinhas, um no ponto alto e um depois. Outra vez, 3 correntinhas. E aí, aqui, ó, nesse próximo espaço de correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Para fechar a flor aqui, é do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo. Então, se a gente tem aqui 3 pontos altos, a gente segue com uma correntinha e no próximo espaço de correntinhas, mais 3 pontos altos.
Fechou aqui o topo da flor. E agora, desse outro lado aqui, a gente repete o que a gente fez do primeiro lado. Então, aqui tinha 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos baixos. A gente tem aqui os 3 pontos altos. Vou fazer as 3 correntinhas. E aí, aqui, os 3 pontos baixos. Um antes do ponto alto, um no ponto alto e um depois do ponto alto. Para encerrar aqui, do mesmo jeito que a gente começou, desse lado, eu vou fazer 3 correntinhas. Nesse próximo espaço das 6 correntinhas que a gente fez no início da outra carreira, eu vou colocar 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. E aqui, ó, na terceira dessas 6 correntinhas, eu vou colocar o último ponto alto. 1, 2, 3. Então, nela, eu passo pegando as 2 alcinhas e faço o meu último ponto alto da carreira. Viro o meu trabalho e a carreira 9, vou começar com 3 correntinhas. E aí, aqui, ó, nesse primeiro espacinho de correntinha, bem no primeiro buraquinho mesmo, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Agora, eu faço 5 correntinhas. E aí, venho aqui para o próximo espaço de correntinha. A gente está fazendo agora a carreira do centro do miolo. Então, a gente começa construindo o miolo com 3 pontos baixos, depois a gente faz 5 e depois 3. Então, essa carreira que é o centro tem 5 pontos. Em cima dessas correntinhas, a gente vai ter o primeiro ponto baixo. Um ponto baixo, venho aqui em cima dos pontos baixos fazendo segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, e em cima aqui das correntinhas, o quinto e último ponto baixo. Faço mais 5 correntinhas. E aí, agora aqui, ó, nesse espacinho de correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui ficou o meio da flor. E aí, desse outro lado aqui, a gente repete, que tem a metade de outra flor para construir. Então, faço 5 correntinhas. Aqui, no primeiro espaço de correntinhas, faço um ponto baixo. 3 pontos baixos em cima dos 3 pontos baixos da carreira anterior. 1, 2, 3. Mais um ponto baixo aqui nesse último espaço de correntinhas. E aí, vou outra vez fazer 5 correntinhas. Tem que encerrar igual a gente começou. Então, aqui são 3 pontos altos, porque essa virada de correntinhas faz as vezes de 1. E aí, aqui, nesse último espacinho, a gente tem que colocar, então, 3 pontos altos. Ficou assim
o fim da carreira 9. A gente tá aqui, ó, na metade dessas florzinhas. Tiro o meu trabalho para começar a carreira 10, vou fazer 4 correntinhas. Aqui, ó, nesse primeiro espacinho de correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Sigo fazendo 5 correntinhas. E agora eu vou fechar aqui, ó, o miolo da minha flor. Então, pulo o primeiro ponto baixo. A partir do segundo, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Tenho que repetir o que eu fiz no primeiro lado da minha flor no segundo, então, depois desses 3 pontos baixos, pulo aqui o último e faço 5 correntinhas. E no próximo espaço de correntinhas, 3 pontos altos. Ficou assim. Aqui, a gente vai, para seguir fazendo o outro lado espelhado, fazer uma correntinha e aí repetir esse processo. Então, nesse espaço de correntinhas, 3 pontos altos. Continuo fazendo 5 correntinhas. Pulo o primeiro ponto baixo, a partir do segundo faço 3 pontos baixos em sequência. Continuo fazendo 5 correntinhas. Nesse espacinho aqui de correntinhas, 3 pontos altos. E para o fim ficar igual aqui ao começo, a gente tem que fazer uma correntinha e colocar um ponto alto aqui em cima dessa que é a terceira correntinha que a gente fez para virada. Aqui, ó. Então, pego as duas alcinhas dela e coloco o meu ponto alto. Depois da carreira 10, a gente vai começar a repetir o padrão a partir da carreira 3. Então, eu vou começar virando o meu trabalho e fazendo 6 correntinhas. Agora, nesse espaço aqui de correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Depois eu vou fazer 3 correntinhas. E aqui, no ponto baixo do meio desses 3, para fechar o miolo da flor, eu vou fazer um ponto alto. Mais 3 correntinhas. E aqui, nesse próximo espaço de correntinhas, 3 pontos altos. Essa é aquela carreira que a gente está fechando essas flores aqui e abrindo as flores do centro e das pontas. Então, eu vou seguir aqui fazendo, nesse meio, 3 correntinhas e um ponto alto bem aqui no espaço de correntinhas, para abrir as próximas flores. Sigo fazendo mais 3 correntinhas e no segundo lado a gente só tem que repetir o que a gente fez no primeiro. Então, para fechar essa florzinha aqui, 3 pontos altos nesse primeiro espaço de correntinhas.
3 correntinhas, um ponto alto aqui no centro do miolo para fechar ele, mais 3 correntinhas, 3 pontos altos em cima desse espaço de correntinhas, três correntinhas. E para concluir, eu vou pular essa primeira correntinha do espaço que tem aqui no fim, ó. Pulo a primeira e na segunda faço um ponto alto. Essa é a carreira 11 e eu repeti o padrão da carreira 3 para construir ela. Viro o trabalho e vamos agora à carreira 12, repetindo o padrão da carreira 4. Na carreira 4, como começo com ponto baixo, eu vou fazer só uma correntinha para virar, pulo essa correntinha e no topo do primeiro ponto já faço meu primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo é aqui nesse espaço de correntinhas. E agora eu vou fazer 3 correntinhas. E nesse próximo espaço aqui, ó, de correntinhas, 3 pontos altos. A gente tá fechando aquela florzinha, lembra? Para fechar essa florzinha, a gente precisa fazer 3 pontos altos, uma correntinha e no próximo espaço de correntinhas, mais 3 pontos altos. E isso cria o buraquinho da última pétala da flor. E aí, continuo seguindo o padrão. Agora eu tenho que fazer mais 3 correntinhas. E aqui nesse espaço onde eu tô abrindo a minha flor, eu vou fazer um ponto baixo antes do ponto alto, um ponto baixo no ponto alto e um ponto baixo depois do ponto alto. Para começar aqui, ó, a abrir o miolo da minha flor. E aí, repito, 3 pontos altos. Aqui a gente fecha a florzinha outra vez. E aí, repito, 3 correntinhas. E no próximo espacinho aqui de correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha e no próximo espacinho, mais 3 pontos altos. Três correntinhas. E agora, a gente faz aquilo de pular aqui a primeira, pular a segunda correntinha que a gente tem aqui no fim, e na terceira e na quarta fazer pontos baixos, 2 pontos baixos então. Um primeiro aqui na terceira e um segundo aqui na quarta. Fiz aqui então até a carreira 12. A carreira 12 foi a repetição da carreira 4. Essa daqui que tá embaixo do marcador. E a gente faria agora uma repetição da carreira 5, que tá aqui com o marcador marcando o centro da florzinha. Estão vendo? E aí, eu quero já deixar aqui a minha recomendação para vocês, que se vocês quiserem parar essa trama em uma determinada altura, a minha recomendação é que o façam na altura dessa carreira aqui, tá? Carreira 4 do padrão. Porque aqui a gente fica com o topo do trabalho mais retinho do que nas outras carreiras. Podem reparar que conforme a gente vai construindo as outras carreiras, às vezes fica meio ondulado aqui por causa do formato da flor que a gente está criando. E quando tá nessa etapa aqui, o topo fica mais retinho, então se vocês precisam de uma peça mais retangular ou quadrada,
Essa daqui é a minha recomendação de momento de parada para vocês. E também porque aqui, ó, a gente está na carreira, lá no início, a gente está na carreira que tem os 5 pontos baixos, certo? É essa carreira aqui, ó, do miolo da nossa flor. Lá em cima, a gente acaba uma carreira antes de chegar nessa carreira aqui. A próxima carreira que a gente colocaria aqui é a do centro do miolo, certo? Então, vocês precisam observar isso, porque se vocês conseguirem analisar qual é o formato que o desenho da trama está fazendo, nem precisa de receita. A gente tem aqui ó, o miolo que é formado por, na base, 3 pontos, no centro, 5 pontos, em cima, 3 pontos. E ao redor disso, a gente faz a construção das flores, que está sempre aqui, ó, blocada, estão vendo? Por losangos de aglomerados de 3 pontos altos. Então, são esses aglomerados de 3 pontos altos que vão definir o limite de cada uma dessas florzinhas. Se nessa carreira aqui eu coloquei 3 pontos baixos abrindo um miolo, eu já sei que a próxima carreira é onde eu tenho que fazer 5 pontos baixos. Entendem a lógica? Eu sei que provavelmente vocês vão perguntar se tem gráfico dessa trama. E, gente, como eu desenvolvi aqui a quantidade de pontos e tal para fazer o desenho com esse fio, com essa agulha desse jeito bonitinho, não tem um gráfico com exatamente esse padrão que eu estou apresentando aqui para vocês. Eu ainda não fiz um gráfico com exatamente esse padrão. Pode ser que no futuro eu disponibilize um gráfico assim lá no Instagram, daí muito provavelmente, com esse padrão aqui, especificamente, mas na internet vocês conseguem encontrar uma infinidade de gráficos com um padrão similar a esse daqui, fazendo o mesmo desenho com uma ligeira quantidade de pontos diferente, talvez uma quantidade de pontos diferente no miolo, talvez uma quantidade de correntinhas diferentes. Então aí vocês precisam testar esses outros gráficos para ver se vai funcionar com o fio que vocês querem trabalhar. E vocês também podem aplicar esse padrão aqui em qualquer tipo de fio. Mas, na minha experiência, vai funcionar melhor com fios mais leves, porque é uma trama mais vazada mesmo, tipo rendada. Então, com um fio muito grosso, acaba que o desenho não fica assim tão bonito e definido com esse aspecto de renda. Daqui em diante, a gente continuaria repetindo, então. Agora, sendo a carreira 5, faria a carreira 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí volta até atingir o tamanho que vocês precisam para a peça que vocês estiverem fazendo. Se vocês reproduzirem esse padrão aqui e aplicarem ele numa peça, lembrem por favor de me marcar, porque eu vou adorar ver as criações de vocês em cima dessa aula aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!